Oi, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox, Madu falando. Enfim, no último vídeo eu falei sobre como melhorar no marretão e algumas dicas. Só que, para quem não percebeu, eu coloquei na capa do vídeo que era uma versão sobrevivente. E agora eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, versão como ser fera. Agora vamos lá com as dicas. A primeira dica que eu vou dar, no caso que eu recomendo, é não pular atacando. Para quem não sabe, pular atacando, no caso pular, diminui a sua velocidade. A segunda dica é para você não seguir o sobrevivente exatamente por onde ele foi. Por isso que eu recomendo você decorar pelo menos metade do mapa, porque enquanto o sobrevivente vai por um caminho, você vai por outro, que ele não te veja para chegar no mesmo lugar que ele. Você tem que praticar o salto duplo também para alcançar janelas, plataformas altas. Só que você tem que tomar muito cuidado porque o salto, como eu disse, ele te deixa lento. E o salto duplo, principalmente, ele fica mais lento ainda. Você tem que tomar cuidado com o cooldown, que se você errar a marretada, você fica imóvel por 2 segundos. Então, bate no player só se você tiver certeza. Sabe as ventilações, aqueles buraquinhos pequenininhos que tem geralmente do lado da porta? Principalmente no Facilite? Não precisa ser necessariamente no Facilite, mas dos mapas. Olha, você pode bater em alguém que está entrando ou saindo da ventilação. Porque, no caso, se você tiver encostado na parede, né? Porque se a pessoa entrar na sala ou sair da sala, fica mais difícil. Por isso que você tem que aprender um pouquinho o esquema. É bom você subir em objetos, usa as mesas e as caixas para você ganhar altura. E daí, para você, como se fosse dar uma surpresa na pessoa e atacar ela para conseguir congelar ela. Uma outra ideia também é a direção fake, né? Que você finge que vai por um lado da parede e vira rapidamente, né, para o outro lado. Aproveita a velocidade, porque a fera é naturalmente mais rápida que o sobrevivente na linha reta. E daí tem os poderes, né, as habilidades. Usa o runner, né, que é o corredor, para mapas grandes, como aeroporto, ou facilite até porque tem bastante corredor reto. Use o Stalker, ative antes de entrar nas salas fechadas, para que não escutem os seus batimentos. No caso, a musiquinha tensa junto com o batimento e a luz, né? Seer, né, que é o vidente, quando sobrar uma ou duas pessoas, o Seer ajuda a achar quem tá escondido, esperando a porta abrir, né? É bom você cuidar, né, quando você usa o Runner, né, porque guarda a sua velocidade para quando o sobrevivente estiver num campo aberto. Ficar sem energia no momento de um salto crucial pode te custar a partida. Aí a estratégia é patrulha, né? Você tem que decorar, dependendo do mapa, né? Se for o Facilite, que é um mapa mais fácil, você tem que decorar o caminho dos computadores, tudo. As salas, porque tem lugares fixos que os PCs aparecem, e assim fica muito mais fácil. Tem a patrulha em triângulo, você acha, né, 3 computadores próximos e foca em vigiar essa área, porque alguém provavelmente vai lá, porque dependendo do número de jogadores, eles têm que hackear mais de 3 PCs, né? Você pode usar também fone de ouvido, que ajuda, né, ouvir os erros ou quem tá hackeando, né? Não fica camperando, porque isso é bem mal visto. E, inclusive, os outros players vão acabar com os PCs e daí eles só vão dar um jeito de salvar quem estava congelado e eles vão fugir. Fica ao longe o suficiente para que não te vejam, mas perto o suficiente para voltar se o alarme do PC tocar, né? Se, no caso, se a pessoa errar.
se você perceber, é como se fosse priorizar o jogador bom. Se você perceber que o jogador é muito bom, se ele é pró, né? Foca em eliminar os mais fracos primeiro. Não fracos, né? As pessoas com níveis mais baixos, que são mais fáceis do que o pró. Daí você deixa ele por último, porque ele é o mais. Ou você pega ele por último, ou você pega ele por primeiro. Mas aí fica de você. Você deixa. Você tem que. Não tem que, né? Mas uma outra dica é você deixar as portas fechadas, porque isso obriga o sobrevivente a interagir com a porta, demorando um pouquinho mais, te dando um pouco mais de tempo para correr. Você tem que escolher a cápsula estratégica, né? Leva o player para a cápsula mais próxima de um computador inacabado, porque alguém vai lá hackear, né? Lembra que a marreta brilha, então usa gemas escuras, no caso, a gemstones, né? Se você quiser ser menos visível no escuro. Que mais? Se você já acertou uma pessoa, não perca tempo batendo aqui já tá no chão. Coloca logo na cápsula. Se tiver vários sobreviventes juntos, tenta derrubar um e já bater no próximo que tentar salvar. Conheça as ventilações para tentar interceptar fugas, né? Ignorar loopers. Se um jogador está te enrolando muito numa mesa, dando volta, muda de alvo, não perde tempo, porque daí eles vão acabar de hackear e, como eu disse, eles vão abrir as portas e fugir. A luz da marreta, tem que tomar cuidado, como eu já disse. Os fones, né, que eu já disse também. Se você se desesperar e começar a bater no vento, você vai perder a proximidade com eles. Eu digo a proximidade se você tá perto ou longe, porque eles vão começar a hackear. Por mais que seja um jogo tenso, você tem que se acalmar. Outra dica também é sempre você olhar para trás, porque geralmente quando você pula, os players passam por baixo de você. E bem na hora que começa o respawn, é bom você ir pro grupo de PCs mais longe, porque, assim, é uma estimativa, mas geralmente o pessoal spawna do outro lado do mapa. Geralmente, pessoal, eu não tenho certeza, porque às vezes as pessoas nascem do lado, às vezes na mesma sala, ou depende. E essas foram as dicas de hoje. E se você está gostando dos meus vídeos, deixa um like e se inscreva aqui no canal. Inclusive, reajam ao post que eu deixei para saber que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Beijos da Madi Madu. Tchau!